pecadores, nós estamos realizando a nossa vida batismal. E o catequista é o evangelizador. Está cumprindo o seu batismo, está cumprindo o seu ser filho de Deus, está cumprindo o seu ser crismado, que é totalmente revigorado pelo Espírito para poder levar a boa nova a todos aqueles que necessitam. O que é ser mergulhado em Jesus? Aí eu pergunto para você, querido e querida catequista, coloque a mão no seu coração e se pergunte: eu estou mergulhado em Jesus? Eu sou alguém mergulhado em Jesus? Ou eu preciso ser mergulhado em Jesus? Aí você pode colocar outra pergunta: o que me falta para ser mergulhado totalmente em Jesus? Entende? Você vai descobrir essa resposta. No final eu vou te ajudar nessa resposta aí. Cristo participa da missão e você vai participar dessa missão profética, porque pelo nosso batismo nós sabemos, todos aqui são muito bem formados aí no catecismo da Igreja Católica e sabem que nós participamos, né, do munus profético, régio e sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso sacerdócio comum dos fiéis, né, por essa graça que nós temos, que é a graça do sacerdócio comum, que nós recebemos pelo batismo, certo? Sabemos de tudo isso, né? Eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Então, nós somos profetas. Então, se somos profetas, participamos dessa missão profética de Jesus, nós temos que proclamar o reino de Deus aos quatro cantos. Nós temos que proclamar sem medo, sem cessar. Mas vamos entender, então, o que o Senhor nos pede, como o perfil do catequista. Qual é o perfil do catequista, né? A gente vai falar aqui do perfil do catequista que parece algo idealizado. Você vai falar assim, nossa, mas isso é muito ideal, velho. Porque é algo muito, assim, tudo que você vai falar aí, que você, né? Isso tudo é muito ideal. A gente vai entender que, olha, é ideal, mas não é um ideal distante, impossível. É um ideal possível. Entende? A gente ser como perfil de catequista, aquilo que o Senhor Jesus nos mostra. Qual é o modelo perfeito de catequista? Jesus, né? Este é o modelo perfeito de catequista. Ele é o modelo de mestre, o modelo de servidor e o modelo de catequista, né? Então, olha só, o ser do catequista ele tem que ser resplandecido por ter um rosto humano e cristão. O catequista, ele tem que, primeiro, entender que o seu rosto humano vai ser o rosto de Cristo, vai ser um rosto também que não é um rosto angelical, entende? Um rosto assim que você tem que, olhem para você e tem que ver plenamente, né, aquela luz que brilha, entende? O nosso rosto humano, ele vai tem que expressar a humanidade, a nossa humanidade, mas uma humanidade que vai sendo cada vez mais revigorada e transformada por Cristo. Uma humanidade que, quando as pessoas olhem, vão olhar para você, mas vão contemplar nos seus olhos os olhos de Cristo. Vão contemplar na sua face a face de Cristo. Não porque você vai ter as mulheres passado maquiagem, os homens cortado o cabelo, não por causa de aparências externas, mas porque no nosso rosto vão ver o amor que transborda. Quando vocês olham para uma pessoa que ela tem uma intimidade, uma ligação tão grande com Cristo, o rosto dela transborda de amor. Tá entendendo? O rosto do catequista, ele tem que chegar a ser assim. Então, o catequista é uma pessoa que ama viver. Primeiro ele tem que ser aquele que ama viver, porque já pensou, ele chega lá na catequese assim, desanimado, sem força para viver, se empurrando. Aí tem alguma coisa errada. Ele precisa ter a alegria no viver, ele precisa ser aquele que fala assim, nossa, a minha vida, ela
vale a pena, é uma vida valiosa. Eu chego assim, animado com o meu ser de vida. Eu chego lá na catequese assim, sabe, a vida é um dom precioso. Eu chego com alegria de vida. Não chego com uma alegria de um rosto triste, entende? Meio que, se eu estou assim, eu preciso, eu preciso dessa vida. Então eu preciso buscar. Nós temos uma grande responsabilidade, catequista. Eu digo a vocês, não é culpa nossa se a gente muitas vezes está em momentos difíceis que a gente não escolheu que estivesse. Isso é verdade. Mas é responsabilidade nossa lutar para levar o bem, para levar o amor, para levar essa vida nova para aqueles que necessitam. E se eu não estou conseguindo, eu preciso pedir ajuda. Se eu não tenho uma condição de pedir ajuda, eu preciso pedir oração, eu preciso pedir a força de Deus, mas eu não posso me trancar. Eu acho que essa realidade a gente tem que colocar na nossa mente. Eu não posso me isolar em mim mesmo e me justificar os meus problemas como se eles fossem maiores do que tudo e como se, entende? Como se isso me bastasse e não tem como ninguém me ajudar. Não posso deixar que os problemas me fechem. Não, eu tenho que ser mais forte do que esses problemas. Eu tenho que saber que eu tenho um irmão do lado, que ele pode me ajudar sim. E nós temos que começar a ser mais comunidade, mais irmãos, ajudar, se preocupar também, entende, com o outro. Porque se o outro não estiver bem, nós somos responsáveis. Mas a gente também tem que pedir a Deus o dom da humildade, porque é humildade, guardem isso, aí no Tratado das Humildades, é humildade a gente recorrer ao irmão, a gente recorrer ao outro e pedir a ele, me ajuda, olha, eu estou precisando das suas orações, dá um sinal para que o irmão possa, entende, perceber que alguma coisa não está bem. Porque se a gente precisa de ajuda, a gente não pode ficar, entende? Tentando querer vencer tudo aquilo sozinho. Deus nos colocou juntos para isso, para se ajudarmos, né? Então, eu acho, desculpa alongar nessa questão, mas realmente assim é importante refletirmos sobre isso. Então, olha só, o catequista tem que se sentir realizado, né, naquilo que faz. Isso é muito importante. Se alguma coisa não está te realizando, nós precisamos, então, fazer uma restauração em nosso coração, sentar, colocar as coisas no lugar com Deus e reformular, ressignificar, reatualizar a graça de Deus da nossa vocação. Porque o catequista ele tem que estar realizado. Senão, a sua missão pode trazer consequências difíceis, né? Até para aqueles que são confiados a nós, né? Então, olha só, como catequista, o catequista ele assume o seu chamado com entusiasmo, sabe? Entusiasmo, eu digo para vocês, entusiasmo é mais do que euforia, não é simples euforia. Entusiasmo é uma força interior de você chegar lá, nossa, eu tenho ânimo, esperança, eu quero, nossa, nossa catequese vai ser das boas. Essa catequese, entende? As coisas não indo muito bem, mas você precisa fazer com que a roda gire com entusiasmo, com força. Isso você vai estar conseguindo pela graça do Espírito, que vai te ajudar a realizar o seu ser batizado. Então, o catequista ele compromete a sua vida para gerar vida na alma do seu próximo. Olha só que coisa bonita. Você é gerador de vida na alma daqueles que não têm vida, daqueles que estão na morte, daqueles que estão nas trevas, daqueles que estão na escuridão. Sabia que você gera vida na alma? Vida na alma. Então você é instrumento do Espírito Santo, você é aquele que, olha, que profundamente permanecido no amor de Deus, que você estando unido ao amor de Deus, como vai dizer em João 15, né? Permanecer nesse amor, como você vai estar totalmente cheio, pleno do Espírito, para que você possa gerar a vida, porque é o Espírito que gera a vida. Nós somos canais do Espírito Santo,
Entende? Você é um instrumento sagrado e importante do Espírito Santo. Não esqueça isso. E olha só, é, o ser catequista, o que, que é? O ser catequista é assumir corajosamente seu batismo e vivê-lo na radicalidade do Evangelho. Nós temos que ser os primeiros a viver a radicalidade do Evangelho do nosso ser batizado, meu povo. Sabia disso? Muitas vezes, a gente pensa que o cristianismo e a nossa vocação pode ser alguma coisa light. Não pode viver no light. A gente tem que viver com muito açúcar. Eu digo assim, não os diabéticos, mas eu estou falando muito açúcar do Espírito Santo, você está entendendo? A docilidade, o doce do mel do Espírito Santo, você está entendendo? Por isso que eu estou te falando, a radicalidade de poder falar assim, ó, eu pego e coloco o Espírito Santo na minha alma e levo para chegar, para o Espírito Santo chegar assim, ó, bombando na catequese, para ele chegar assim, fazendo a diferença. Você está entendendo? Olha, quando você pensar assim, cara, eu tenho que radicalizar, modificar minha catequese. Não pense que você vai chegar lá vestido de, assim, sei lá, de uma roupa, de uma careta, de umas vestes, assim, sei lá, vestido de uma fantasia, assim, e aí pulando. Não é essa radicalidade. A radicalidade do Espírito é aquela que você chega na catequese e fala, hoje essa catequese vai ser o céu aqui, entende? Vai ser, por quê? Porque o amor de Deus vai ser derramado, você tem que ter a convicção desse derramamento do Espírito Santo. Você não pode chegar lá falando assim, mas será que vai ser bom? Mas será que... Com aquele medo. Não, você tem que ter a certeza, essa catequese, olha, o Espírito Santo vai reinar. Ou nós só faz essa catequese se for para o Espírito Santo reinar. Aí você leva esse Espírito Santo e ele vai reinar. E ele realmente vai dar frutos, porque não é a gente que faz, a gente pode construir lá uma bugiganga, assim, algo que chama a atenção das crianças. Mas se você não levar o seu coração cheio do Espírito Santo, não vai dar fruto. Uma criança, ela vai para o céu e vai fazer a vontade de Deus, quando ela olhar, né, para nós catequistas e falar assim, nossa, como a tia e o tio é feliz de ser de Deus, como eles são assim, as crianças, elas têm que receber, e os jovens têm que receber o nosso testemunho, tem que receber um testemunho alegre, uma alegria de falar assim, nossa, é muito bom ser de Deus. Então a gente tem que testemunhar. A gente tem que testemunhar não para colocar o nosso eu no centro, entende? Mas para colocar o Cristo que está em nós no centro. É isso, entende? Nós temos que ser esse protagonismo de Cristo ali, entende? Levando a figura de Cristo, deixando ele no centro. E olha só, então, já entenderam, a radicalidade. Radicalidade é não ter medo de tocar em assuntos, em viver a fé, a santidade, em defender as coisas da nossa igreja. Radicalidade é isso, é não ficar no mínimo, entende? A gente pensa, aí a gente se conforma com o mínimo. Vamos dar o mínimo. Não, vamos dar o máximo, vamos superar a nossa catequese, vamos assim, sabe, fazer aquilo que Deus gostaria que fizesse. Entende? Algo que supere aí. Olha só. O catequista deve entender que precisa, então, primeiro, cuidar do seu processo formativo. É muito importante, catequista. Guardem isso, vocês precisam cuidar, nós todos precisamos cuidar do nosso processo formativo. Crescer, vai anotando, crescer como pessoa, como cristão, como apóstolo. Como pessoa, você tem que se conhecer. E depois nós vamos aqui falar os detalhes de tudo isso, né? Isso quem está dizendo é diretrizes gerais do catecismo, a diretriz gerais para a catequese, né? O Diretório Geral para a Catequese, número 238. O catequista precisa ser pessoa de maturidade humana, entende? Porque o catequista tem que entender, será que eu estou numa maturidade humana? Ou eu estou abaixando a minha maturidade ao nível das crianças?
O nível das crianças, eu digo assim, que eu fico, às vezes, tão assim com elas, que acabam entrando no mesmo pensamento delas. Eu acabo, às vezes, perdendo o controle, porque vamos dizer assim, eu saí do meu nível de maturidade e perdi as estribeiras. Aí eu acabei, assim, me misturando com elas a ponto de que a coisa saiu do controle. Então a gente tem que ter maturidade humana, equilíbrio psicológico, né? Menino, quieta, menino, calma. A gente tem que não, às vezes eu sei que às vezes dá vontade de a gente esganar os meninos, né? Entende? Dá vontade. Às vezes a gente, imagina, a gente tem essas coisas com criança que pessoas que precisam, né? Eu também, a gente, às vezes as crianças né? Aí a gente precisa respirar, precisa acalmar. Aí, né, dá uma mutada aqui tira um pouco a foto a nossa imagem aqui, aí coloca só, né? Tira a câmera de vídeo, aí dá uma respirada, aí volta, né? Então a gente tem que ter realmente um equilíbrio psicológico. Realmente isso é importante. Eu digo isso aqui para todos. Eu não estou dizendo, sabe, tudo que eu estou falando aqui para vocês, pelo amor do Espírito Santo, pelo amor de Nossa Senhora, sabe? Eu peço que ninguém leve a pessoal aqui, porque eu não passo conhecimento dos problemas nenhum aí de vocês aí nas suas catequeses, entende? Então, eu estou dizendo aqui por geral, porque isso aqui serve para mim, primeiramente, serve para todos nós. Então é importante a gente refletir um pouco mais sobre essas coisas, tá bom? Se tiver doendo demais, depois vocês me falam, que eu vou tentar pegar mais leve, mas vamos lá. Ter equilíbrio afetivo. Afetivo, porque muitas vezes a gente não percebe, mas às vezes a gente tem uma certa carência demais, um apego demais com aquele povo, e a gente precisa ter um controle. A gente precisa se conhecer. Até que ponto eu me apeguei emocionalmente, sentimentalmente, afetivamente àqueles catequizandos. Eu tenho que ter uma certa distância no sentido de eu entender aquilo que se passa dentro de mim, entende? Então, é preciso isso. Precisa a gente entender a nós mesmos, para depois a gente vai entrando numa teia de aranha, quando vê, a teia já nos pegou. Então, isso é muito, muito importante, né? Olha só, a partir de um senso crítico, a gente tem que estar sempre com um senso crítico, buscando se autoconhecer e observar as suas relações intersociais, o modo de dialogar e no espírito construtivo e no trabalho em grupo. Olha só, tudo isso. Primeiro, se autoconhecer. Será que você se autoconhece? Então, a primeira coisa, será que a gente está se autoconhecendo? Segundo, observar nossas relações intersociais. Como é que a gente está? A gente é fácil para dialogar? Tem uma hora que eu me travo assim, eu me fecho e não consigo falar. Ou eu não consigo criar diálogos com outros que estão ao nosso, assim, sabe? Se eu tenho uma certa dificuldade, eu preciso procurar ajuda. Estou dizendo isso na lata, aberta a vocês aqui, mas é porque a gente precisa. A gente precisa procurar ajuda, entende? A gente precisa é, é, se autoconhecer, a gente precisa buscar essas coisas. São coisas que a gente precisa, entende? Assumir. Eu digo para vocês, primeiramente eu busco assumir muitas coisas. E eu falo tudo isso que eu estou falando para vocês, porque no seminário nos formam assim, no seminário nos passam assim, para que a gente pare para pensar sobre isso. Então, não, ter um coração humilde, ter um coração simples para falar assim, não, eu preciso fazer essa reflexão. Então, olha só, e no espírito construtivo, trabalhar em grupo, será que eu consigo trabalhar em grupo? Será que eu não me isolo muito? Se é uma pessoa meio isolada, entende? A gente não pode se conformar assim, dizendo assim, eu nasci assim,
eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, entende? A gente tem que tirar essas ideias do nosso coração. A gente precisa realmente falar assim, não, eu preciso melhorar, eu posso melhorar, eu posso dar passos, entende? Então é preciso, aquele que se autoconhece, aquele que se dá um passo, está numa maturidade humana. Se a gente está buscando um equilíbrio na maturidade, o primeiro caminho é esse. O primeiro caminho é começar a se observar e aceitar e ver, né? Então, olha só, o catequista deve ser uma pessoa de espiritualidade. Quando a gente está falando aqui, tudo isso é os perfis do catequista. A gente está falando do perfil. O catequista é uma pessoa de espiritualidade. Será que você cultiva a espiritualidade? Será que eu e você nós cultivamos? Será que nós buscamos, por exemplo, uma espiritualidade? Qual a sua espiritualidade? Você tem uma espiritualidade pessoal? Você é mais devoto de Nossa Senhora? Busca promover as devoções a Maria, Mariana? Você, assim, veste aquela camiseta mais mariana? Ou você gosta dos Sagrados Corações de Jesus e você promove, você vive aquela devoção? Todas as nossas espiritualidades na igreja, eu falo espiritualidades assim, que são diversas, né? Aqueles que gostam do Sagrado Coração de Jesus, que são focolarinos, que tem uma espiritualidade da unidade, gostam uma coisa da unidade. Tem aqueles que gostam dos Vicente, pastoral da caridade, nós temos que fazer caridade, aquela coisa. Tem gente que assim, que é movido, tem uma coisa que assim, que move mais o coração, se aproxima mais de Deus. Tem aqueles que são assim, o meu carisma, minha espiritualidade é a palavra. Eu assim, é muito constante na palavra, entende? Então a gente precisa cultivar espiritualidades. Por exemplo, aqueles que são carismáticos, né? Que gostam de buscar ali, tem aquela devoção com o Espírito Santo. Todas as espiritualidades, elas nos ajudam o catequista a crescer em santidade. Esse é o ponto. As espiritualidades, elas nos vão fazer mais santos, nos vão levar essa santidade para a igreja, também para aqueles que nos escutam. O catequista, então, ele deve fazer a experiência de vida e de fé na escola de Jesus. Jesus ensinou a gente a ter um pouquinho de todas as espiritualidades. E a gente, então, precisa ter um pouquinho de cada espiritualidade no coração. A gente precisa buscar conhecer, a gente precisa buscar estar aberto, buscar entender o que Jesus nos propõe. Ele nos propõe conhecermos e amarmos os frutos da nossa igreja. Tudo aquilo que é fruto da nossa igreja. A gente pode conhecer, pode amar. A gente não precisa assumir totalmente para a vida. Se você se identificar com alguma, você pode assumir para a sua vida pessoal uma espiritualidade particular. Que nem eu, para minha vida pessoal, na minha espiritualidade particular do Wellington, eu vivo a espiritualidade carismática do Espírito Santo, a busca pela graça do Espírito Santo mais constante. Entende? Essa infusão no Espírito. Então, é algo pessoal. Isso nos ajuda a ir para Deus, então, maravilha. Deve-se alimentar diariamente do Espírito Santo. O catequista, ele tem que ser uma pessoa gordinha. Todo catequista tem que ser gordinho. Se você é gordinho, gordinha, tá no lugar certo. Você tá na vocação certa. Se tá faltando aí ficar um pouco mais gordinho, então você vai conseguir todo dia 2 colheradas de Espírito Santo. 2 colheradas, depois você aumenta. Ei, Tonem, nós vamos pro céu então, hein, Tonem? Tá gordinho aí, só deu nós dois. Já estamos lá dentro, né, Andrei? A Neurene também. Pois é. Eu sou da Neurente, então nós temos mais Deus que os outros. Pois é, quem tiver já gordinho do Espírito Santo, já tá com o céu garantido. Você tá entendendo? O Andrei. Olha só, então lembrem sempre. Olha, receita massa calórica aí para aqueles que faz academia do Senhor. 1 colherada de Espírito Santo pela manhã, 1 colherada de Espírito Santo no almoço
e uma colherada de Espírito Santo à tarde. À noite, coloca mais uma pitada para, entende? Então, aí você vai aumentando as doses diárias. E logo, logo você vai estar, então, já não passando na porta de tanto Espírito Santo. Você está entendendo? Então, assim, vai ser uma bênção. Isso vai te ajudar imensamente. E vai te dar coragem. Por quê? Porque o Espírito Santo, olha, vocês pensam assim, mas o que me faz corajoso para dar catequese? É o Espírito Santo. O que me faz força, porque eu já estou fraco para dar catequese, para transmitir sem medo, porque eu estou com medo, eu não sei o que falar, é o Espírito Santo. Isso aqui eu garanto para vocês, galerinha. Eu sou testemunho vivo. Eu, na minha espiritualidade pessoal, particular, eu tenho buscado o Espírito Santo, e cada vez que eu busco o Espírito Santo, eu não tenho medo de falar. Às vezes, até para evangelizar, às vezes tem um grupo lá que eu nunca conheço. Se eu pedir o Espírito Santo, se eu clamar, pedir a ação dele, ele me dá força para ir lá e falar do amor de Deus e sem medo. É o Espírito Santo. Não tem outra coisa. Isso não é promoção também da minha espiritualidade. Estou falando isso é da igreja, né? O Espírito Santo é para toda a igreja, ele dá coragem para todo mundo, para todas as espiritualidades, para todas as pastorais. E principalmente na vida do catequista. Né? Não pode deixar. E olha só, por quê? Porque o catequista vai transmitir a mensagem do amor de Cristo com alegria e com ardor. Entende? As coisas estão difíceis, mas você está lá, catequista. É a alegria do Espírito que te move. Você está entendendo? Para vencer as dificuldades. E aí vai dizer, né? Vamos ver aqui. João 17:3 vai dizer outra coisa para nós. Vai dizer bem assim, ó. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, se a vida eterna é essa, a gente está fazendo com que o povo conheça Jesus. Conhecendo Jesus, a pessoa vai conhecer a vida eterna. E a gente não quer que o povo vá para o céu, para a eternidade? Então, nós temos que cumprir essa vontade, essa missão, essa vontade de Deus. Que todos conheçam a Deus. E olha só, 1 Timóteo vai dizer, 1 Timóteo 3 também vai dizer algo também parecido. Que todos conheçam e cheguem... Como é que é? Deixa eu abrir aqui que é mais fácil. Aqui. 1 Timóteo 2:3 vai dizer assim: isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. No 4, né? 3, 4. Então, ele quer que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade, seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Quem são aqueles que vão levar aos outros a salvação e o conhecimento da verdade? O catequista. E se o catequista não conhecer a salvação e a verdade, como é que ele vai levar essa salvação e essa verdade? Então ele precisa. Ele é o primeiro que precisa, né? O catequista deve ser exemplar e nutrir-se diariamente da palavra. Que nem eu estava falando. Doses da palavra. Quantas doses da palavra você tem tomado? A gente fala assim, tomado, parece que é uma bebida alcoólica, né? A gente tem que se embriagar da palavra, meu povo. Entende? Aí, tomar a palavra mesmo assim, olha, trazer ela para deixar a gente, entende? Realmente com ela no coração. O catequista tem que ser esse conhecedor, né? E, olha só, assim como da vida de oração... Ficar doidinho. Oi? Tem que ficar doidinho de Deus, igual aquela música. Isso, doidinho de Deus pela palavra. Quanto mais você conhecer a palavra... Dizem que era engraçado, né? Quando eu era pequeno, falava assim, olha, não lê toda a Bíblia não, porque quem lê a Bíblia fica doido. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu, quando era pequeno, eu ouvia isso. Falava assim, nossa, olha, o rapaz lá leu toda a Bíblia, ele ficou doido. Ele ficou doido. Aí... Mas aí, talvez alguém tenha falado isso numa pregação, para a pessoa entender que, quando você lê toda a palavra, você vai ficar doido de amor por Jesus, meu povo.
Você está entendendo? Você vai ficar mais doido pela fé, você vai fazer mais atos de amor, atos de paixão por Jesus. É por isso, entende? Então, é preciso conhecer a palavra e ter vida de oração também diária. Vocês rezam todo dia, rezar todo dia. Eu sei que vocês rezam, isso aí não é problema. Eu sei que todo mundo aqui reza todo dia, reza por mim também, pela minha vocação. E também da Eucaristia. Se você não está podendo ter Eucaristia em casa, você está participando da missa direitinho pela TV? Você tá passando muito tempo sem Eucaristia, assim, de tipo assim, já que eu não tenho, eu vou ficar aqui isolado, já que eu estou isolado, então eu vou me conformar, eu vou ficar trancado e não vou buscar nada. Meu povo, eu não consigo imaginar um catequista sem Eucaristia. Meu Deus, é o fim dos tempos. Entende? A Eucaristia, ela deve ser o centro da alma, da vida do catequista. Se ele não tiver Eucaristia, a sua vocação está comprometida, entende? Ele tá na guerra sem colete à prova de bala, vai vir bala para todo lado e vai acertar ele, se acertar. E aí o que vai acontecer? Ele vai perecer, por quê? Porque não estava com o colete da Eucaristia, não estava com a couraça da Eucaristia por dentro da sua alma. Então, lembrem disso, a gente vive nesse mundo, não é com medo de coronavírus. Pelo amor de Deus, não deixe o coronavírus acabar com a vida de vocês. Não deixe o coronavírus te trancar eternamente numa caixinha. Tá entendendo? A gente tem que ter a graça da Eucaristia na nossa vida e falar assim, olha, a palavra nos diz, tenham medo daqueles que matam a alma. Entende? Mais do que aqueles que matam o corpo. Tá entendendo? Aqueles que matam o corpo, entende? Eles vão matar o corpo, mas devemos ter mais medo daqueles que vão matar a sua alma e te jogar no poço eterno. Isso você tem que ter medo. Então, não é medo do que vai te matar para o seu corpo aqui. Se você for para o céu, entende? Por causa do coronavírus. Deus livre todo mundo, estou falando. Mas seja por qualquer coisa. Se a pessoa for para o céu, vai para o céu para ficar junto de Deus. Vai para o céu porque a alma foi salva. A alma estava na Eucaristia. Você está entendendo? A alma era uma alma eucarística. Era uma alma salva pelo amor de Deus. Então, olha só, doenças sempre teremos, e já tivemos nesse mundo, sempre teremos. Agora, Eucaristia é um dom que a gente tem, e a gente tem enquanto a gente tem sacerdote. Mas no dia que o inimigo ele tentar destruir todo o sacerdote, a gente perde a Eucaristia. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso sacerdote, cuidar da nossa igreja, e louvar e agradecer a Deus. Temos um dom, temos um presente que nos é dado por Deus. Está entendendo? E esse presente, esse dom, vai salvar a nossa alma até o final dos tempos, até Jesus chegar. Está entendendo? Então, assim, é melhor ele chegar e ver a gente com saúde espiritual do que a gente com saúde, a gente com doença física e doença espiritual. Aí piorou, né? Aí a gente vai estar pior ainda. Né? Então, assim, lembrem de uma coisa, meu povo. A Eucaristia, ela é alimento e remédio para o corpo e para a alma. Quando você alimenta e cura seu corpo, cura sua alma, você cura o seu corpo. Por quê? Porque é uma graça que transborda. Você está entendendo? É um alimento que realiza milagres. É um alimento dos alimentos, é um alimento espiritual. É o próprio Deus que se dá em alimento. Então, olha só, o catequista, ele deve também ser devoto de Nossa Senhora. Eu não consigo entender um catequista que não é. Eu acho que não, assim, para mim, eu acho que não existe. Ou, enfim, eu não consigo nem imaginar um que possa existir. Porque um catequista que não é devoto de Nossa Senhora, qual o fundamento catequético ele vai passar, meu Deus? Como é que ele vai mostrar
que Jesus, ele tem uma santa mãe, entende? Que toda a história da salvação ela se deu no seu pleno cumprimento por meio de um sim de uma santa mãe, entende? Então, é complicado. A gente precisa ser devoto, né? A gente precisa cuidar do nosso amor a Nossa Senhora. Então, o catequista, ele fará mais pelo exemplo do que pelas palavras. Lembrem sempre disso. A gente pode preparar palavras belíssimas, mas o seu exemplo de catequista é o que vai arrastar, vai dar frutos, que vai ser o sucesso, vai ser o grande essencial. O catequista deve ser a pessoa que sabe ler a presença de Deus nas atividades humanas. Olha só, ler a presença de Deus nas pessoas, nas atividades, entende? Ver o rosto de Deus em todos, nos pobres, na comunidade. O catequista, ele deve ver o rosto de Deus nos seus catequizandos, na situação deles. Ver um catequizando triste, é Cristo triste que está ali, entende? Um exemplo. O catequista, ele deve ter um conhecimento da fé de modo significativo na vida dele próprio. Então, para que ele possa, então, iluminar tudo ao seu redor, pela sua vida. A sua fé deve ser pautada na liturgia, sua vida deve ser oferta espiritual, entende? O catequista deve fazer da sua vida uma oferta espiritual. Quando a gente está ofertando o ofertório na missa, a gente tem que ter atenção no ofertório, meu povo. É outra coisa, pelo amor de Deus. A gente precisa viver bem a missa. Quando estiver no ofertório, oferte sua vida. Coloca ali, Senhor, eu coloco aqui meu dom de ser catequista, meus catequizandos. Eu coloco tudo, oferto a minha vida como oferta espiritual. A gente precisa fazer isso, a gente tem que ofertar. E olha só, e o catequista, ele deve ser exemplo de vida moral, evangélica, no mundo e na igreja. A gente é exemplo. As nossas atitudes. Ah, olha lá, mas o catequista agiu fazendo assim. Ah, mas o catequista é daquele modo. Ah, mas o catequista... Nossa vida é pública, meu povo. Pode ter certeza. O povo vão ver vocês em todo lugar desse planeta. E num dia que eles vê o catequista em algum lugar, brigando com alguém, na fila do banco, no trânsito, buzinando e esperneando e o pau quebrando. Sabe o que vai acontecer? Vai ser o catequista. Olha, o catequista. Não acredito não. Era o catequista. Nossa, o mundo tá perdido. Era o catequista. Meu Deus. Você tá entendendo? O povo vai fazer assim. O povo vai. E aí, onde a gente vai estar colocando a cara de Jesus, né? Onde a gente vai estar colocando o rosto de Jesus, né? É importante a gente pensar nisso. É importante a gente ter essa consciência. Outra coisa, levar os valores morais consigo. O catequista deve defender a vida, não o aborto, e nem os partidos políticos que defendem o aborto, e nem partidos que defendem outros problemas. O catequista deve defender os valores humanos que a igreja defende. Longe de política, longe daquilo que é coisas políticas. É a verdade da fé e aquilo que a igreja defende. Seja qual o pensamento que for contrário. O catequista tem que ser assim, né? E o catequista, ele deve ser exímio intercessor pelos problemas sociais da vida dos seus catequizandos. Porque se o catequizando chega lá na catequese, catequizando abatido, catequizando que apanhou, catequizando que está depressivo, catequizando que está pensando em se suicidar, catequizando que está, sei lá, até recebeu uma notícia boa, né? Tem uma grande notícia boa, está feliz com algo e a gente faz pouco caso para a felicidade dele. Olha, devemos levar em consideração tudo que o catequizando traz e se alegrar com ele, vencer com ele, olhar para suas dificuldades,
tomar aquelas dificuldades como se ele fosse nosso filho, como se ele fosse alguém, sabe, muito ali importante. Eu paro tudo para poder cuidar dar essa atenção. Porque se eu perder um segundo e se eu deixar esse catequizando de lado, eu posso estar perdendo uma alma para sempre. Entende? Então é muito importante as nossas atitudes, nosso carinho, nossa atenção com os catequizandos fazem uma diferença que não é só naquele momento, é uma diferença eterna, uma diferença para a vida. Por isso a gente precisa estar de olho nessas questões. Então, o catequista, ele deve interceder, ele deve estar intercedendo, rezando pelos problemas de cada um. Sempre rezar antes pelos problemas, rezar depois, estar nas suas orações, sempre. Fazer do coração do catequista, assim, o lugar aonde aquela vida daquele catequizando vai estar presente, ele rezando sempre. O catequista deve ser uma pessoa integrada no seu tempo, identificada com sua gente, entende? Ele deve entender o tempo que está vivendo, ele não pode querer aplicar as coisas do passado e falar, agora a gente vai trazer o passado aqui e vamos viver só de passado. A gente tem que viver o tempo presente, adaptar as coisas, viver a atualidade, buscar interagir no contexto atual, entende? A gente está no ano de 2020, entende? Século 21. A gente tem que pegar aquilo que é do passado, de bom da nossa igreja, que são os tesouros dos séculos, e aplicar e trazer, e, entende? Encaixar certinho, porque encaixa. Mas não querer que às vezes a gente trazer de modo radical a ponto de a gente, você está entendendo? Andar com as vestes que os apóstolos andavam naqueles tempos. Entende? Amarrado com uma... Só para vocês entenderem, eu estou dando exemplos aqui, literais, para vocês entenderem, para a gente não, entende? Pegar uma coisa e falar assim, olha, o certo é isso e pronto, acabou. A gente tem que entender como a igreja interpreta todas as questões e aplica no tempo de hoje. Para a gente não fazer uma distorção aí e, né, e, sei lá, criar uma nova fé, um novo costume. Então, olha só, ele deve ser aberto aos problemas reais e ter sensibilidade cultural, social e política. Por quê? Aí o catequizando chega lá na catequese, tio, sabe o que está acontecendo no país? Olha, não sei o que, está acontecendo aquilo. Aí, tipo, o tio, aí a tia, hã? Não, eu não, não. Então, a gente tem que estar inteirado na realidade, porque isso faz diferença nas catequeses. O catequista, ele deve ser alguém que tem que estar antenado ao que está acontecendo no mundo, na sociedade. Às vezes a criança, o jovem pode chegar assim, tio, e a vacina, que não sei o quê, e a gente não sabe nem para onde dizer de vacina, a gente ou fala alguma coisa assim, entende? Nós temos que ser catequistas da esperança, e para ser catequistas da esperança, nós precisamos entender o que está acontecendo com o nosso mundo, para a gente poder, sim, eu tô ligado o que está acontecendo aí no mundo de hoje. Então, é isso que a gente precisa saber. A missão do catequista terá fruto quando ele for excelente conhecedor e defensor da vida dos povos. O catequista deve ser uma pessoa que busca constantemente cultivar a sua formação permanente. Entende? O catequista não pode chegar e falar assim, pronto, eu já estou pronto, eu já sei da catequese, já está tudo aqui na minha mente. Tenho todos os conteúdos, tenho todas as respostas possíveis para todas as perguntas possíveis e impossíveis. Entende? O catequista, ele por mais que ele seja conhecedor de tudo, a formação dele não acabou. A formação é para sempre, até o final da vida. A catequese precisa de pessoas que buscam preparação constante, dispostas a aprender. A catequese está precisando assim. Precisamos catequistas que queiram aprender sempre, entende? Constantemente. E que tenham ânimo, vontade de aprender, que não fiquem cansadas por uma formação de quase 1 hora. Entende?
tenham gosto pela formação, gosto pelo conhecimento, que gostem de ler livros, que gostem de se adentrar nas coisas. A gente tem que cultivar isso. Sabia que no seminário, muitas vezes a gente entra lá e é uma pilha de livros para ler. Se vocês forem ver o tanto, já mostrei para vocês, né? As quantidades de livros, e livros, e livros para a gente ler, e mais livros. A gente, a gente tem pilhas e pilhas. Aí a gente chega lá, tem menino que nunca leu um livro. Aí a gente não tem ainda ritmo, gosto. A gente tem que aprender a ter gosto pela leitura. A gente tem que se esforçar, vai de pouquinho em pouquinho, né? É assim que a gente lê a Bíblia, meu povo. Não pensa que você vai falar assim, eu tenho que ser leitor da Bíblia muito bom. Se não for, então eu não vou nem começar a ler. Não, é aos poucos. Não queira achar que você vai ler capítulos e capítulos e livros da Bíblia de uma vez. Então, olha só. Um catequista, ele tem que ter, não basta só boa vontade, é preciso atualização e dinâmica. A gente não basta ter catequista só de boa vontade, eu tenho boa vontade. Não, mas ele precisa querer se atualizar, ele precisa assim, estar assim, sabe? Ele precisa se colocar com ousadia e confiança para se atualizar. O catequista, então, ele tem conhecimentos para serem praticados. O catequista deve ser uma pessoa capaz de construir comunhão, cultivar amizades. Sempre, vai pensando aí. Quando eu vou falando, você vai pensando em você. E eu vou pensando em mim. Prestar atenção nas pessoas. Será que nós prestamos atenção? Quando a pessoa fala, eu olho para o lado, eu não olho nos olhos dela assim, ó. Eu preciso olhar no globo, né, no branco dos olhos dela. Eu tenho que ver se é branco. Eu tenho que, entende? Eu tenho que ver a cor do olho da pessoa. Entende? Assim, é olhar, é olho no olho. Entende? Isso é atenção, é cuidado. A pessoa falar, não entra aqui e sai. Fica, a gente reflete, né? Estar atento a pequenos gestos, né? Pequenos gestos dos catequizandos fazem diferença. Às vezes alguém traz alguma coisa diferente. A gente tem que estar atento. Aí, por exemplo, um catequizando traz uma flor para você, um desenho. Esse aqui é meu presente para você. Aí você faz pouco caso, faz assim, só obrigada. E tipo assim, aí aquele catequizando sai assim como se, entende? Poxa, ele deu um esforço, ele preparou, ele pensou assim, qual que vai ser a reação da tia e do tio ao receber? Aí a reação do tio, tá, obrigado, nossa, ficou legal, Aí a criança, entende? Ou o jovem vai para casa, sei lá, depressivo. Estou dando um exemplo aqui. Enfim, a gente tem que se preocupar com isso. Então, estar atento a alimentar também a intimidade para chegar ao coração daquele que se catequiza. Às vezes a gente quer poder ajudar com conselho, mas a gente nem se tornou íntimo daquele catequizando, a gente não sabe seus problemas, suas dificuldades, as suas lutas. Aí como é que eu vou conversar com ele se eu nem me tornei próximo, amigo dele? Então eu preciso adentrar, trazer ele mais para perto, dialogar, fazer com que ele se sinta à vontade, que ele tenha um companheiro, entende? Uma companheira aí, né, catequista. Então, é preciso, é assim que vai ganhando, conquistando espaço no coração do catequizando, para depois você chegar com conselho, não chega com conselho na pancada, senão não vai ter efeito, você vai assustar, entende? Ele vai para longe, vai sair correndo, vai sumir, entende? Então, é preciso ir devagar. A formação do catequista requer um saber, conhecimento da mensagem, teoria aplicada na prática. O catequista deve ter um conhecimento suficiente da palavra. Nossa, tia, sabe aquela passagem bíblica? Sabe me dizer aonde está? Eu não sei, é porque eu não li essa parte aqui. Não, eu vou pesquisar e depois a gente acha na palavra. Deixa a palavra aí, vamos desenhar. A gente tem que conhecer a palavra. Nós temos
o catequista ele precisa saber levar a palavra. Às vezes tem até uma palavra bíblica que você pode falar assim para ele, olha, medita essa palavra aqui que vai te ajudar nesse seu problema. Então, a gente precisa ser conhecedor do que está na Bíblia. Então, é importante. É importante. Olha só, elementos básicos da fé. Aí, às vezes, nossa, aí vamos rezar aqui vou escreve aqui para mim o credo, catequista, que a gente sabe falando, né? Mas a gente não sabe escrever no papel, porque a gente só memorizou falando. E será que a gente sabe mesmo a nossa fé escrita? Aí o catequista pede para escrever, aí o catequista, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Peraí, eu preciso falar para lembrar. Peraí, Criador do céu e da terra. Ah, tá, Criador do céu e da terra. Se a gente não saber algumas coisas de cor, por exemplo, os mandamentos da igreja, não sei o quê, os 7 sacramentos, nossa, tia, sabe quais são a ordem dos 7 sacramentos? Não, os 7 sacramentos, não sei se aquele é o primeiro, o segundo, é o terceiro. Não, acho que é o 7. Então, aí a gente precisa saber uns detalhes básicos da nossa fé, que às vezes nós catequistas falhamos, entende? Meia culpa. Entende? A gente fica assim, envergonhado, nossa. Não, mas a gente precisa correr atrás, né? Então, o catequista, ele deve ter familiaridade com ciências humanas também, pedagógicas, deve conhecer o ser humano, a realidade atual em que este vive na atualidade, né? Então, assim, tem que estar por dentro das questões da realidade das ciências humanas, saber tratar de alguns assuntos, né? Assim, às vezes falam lá, tio, o que significa eutanásia? Eutanásia? Na ciência falou lá de eutanásia, então a gente tem que ter alguns temas que a gente precisa saber. Você tem que montar uma lista, um livrinho de perguntas, aí você coloca as respostas. Perguntas e respostas que você precisa saber. Eu já pensei uma vez em fazer isso, eu dou essa dica para vocês. Eu falo para mim, eu ainda vou construir o meu livrinho próprio de perguntas e respostas, assim, que a gente tem que andar com desse. Às vezes a gente não memoriza tudo, mas aí a gente tem um livrinho nosso, tá, não. Entende? E de tanto a gente falar, vai ficando, entende? Então a gente precisa também ter isso. O catequista, ele deve ter conhecimento das referências doutrinais, principalmente do catecismo, né? Então aí tem um problema lá, né? Não, aí, tia, tem um negócio do pecado que eu entendi. Você pode me explicar no catecismo? Aí, pois tá no catecismo, né? Verdade, tem uma parte lá que fala sobre o pecado. Mas eu vou ver aqui no índice, porque eu não sei onde é que tá. Mas eu vou achar aqui. Tá, eu vou tentar ler aqui. Eu vou ver. Se eu não conseguir entender, eu trago na próxima catequese. Tudo bem. Até aí, tranquilo. Mas a gente precisa ter também uma intimidade com o catecismo. Isso aqui é uma ferramenta importantíssima do catequista. Ele precisa estar com isso aqui na mão e precisa trabalhar mais. Ele precisa, se tiver alguma dúvida, recorre, mas ele precisa começar. Olha, no seminário a gente teve que ler isso aqui, durante o ano todinho, e lendo todinho, assim, marcando e entendendo e explicar no primeiro ano já. Entende? Então, assim, isso aí aqui tem que ser algo que adentre na nossa mente, né? Saber as referências doutrinais, saber os documentos da igreja, dos papas, é bom o catequista também saber disso. Não, o Papa Francisco escreveu uma encíclica, uma exortação para a santidade. Mas que exortação é essa? Eu nem sei, saiu mesmo, foi quando? O que está escrito lá? A gente tem que estar com essas frases já na ponta da língua, para falar assim, olha, tem uma frase lá do Papa Francisco, nosso Papa, e indica assim, olha, por mais que a gente não grave a frase, mas a gente tem que ter tido contato, né? É importante. Eu não digo assim que você vai ser um mega power catequista para saber tudo de cor. E realmente ninguém consegue. Então, assim, vamos colocar o pé no chão.
A verdade é essa. Mas a gente precisa se esforçar para poder ter contato, né? Olha só, já estou finalizando. O catequista deve ter suficiente conhecimento da pluralidade cultural e religiosa para encontrar nela sementes do evangelho, educar para o respeito e diálogo. Entende? Às vezes tem outras religiões, a gente não sabe às vezes falar. Vem alguém de outra religião mó estranha, um catequizando. Vixe, e agora? Como eu vou tratar desse catequizando? Como é que eu vou entender? Será que tem alguma coisa na fé que ele vivia antes que a gente pode ajudar para a fé atual? Será que tem alguma coisa? Aí, às vezes, tem igrejas por aí que ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente não sabe se ele está batizado, né? A gente tem essa dúvida. Mas se ele foi batizado com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem muitas igrejas, a gente está em comunhão, o batismo é válido. E aí, o menino chega lá e a gente tem que ter um certo conhecimento, entende? Das religiões, dessas questões e da questão cultural. Às vezes, chega um menino de outro lugar diferente, que a cultura dele lá, sei lá, o povo tem uma mania diferente da nossa aqui. Aí, se a pessoa chegar já fazendo aquela mania, os outros podem dar risada, aí você pode achar também engraçado, mas a gente não sabe que lá na cultura dele é assim. Então, é por isso que a gente tem que também se adaptar. Na hora ter esse discernimento, essa linguagem, para, peraí, deve ser questão cultural, eu preciso me interagir, eu preciso me inteirar da questão, né? Então, é importante ter essa relação, aplicar, trazer o evangelho para a cultura, trazer a cultura para o evangelho, né? O catequista deve ter conhecimento das mudanças que ocorrem na sociedade, descobertas da ciência, genética, tecnologia e informática. A gente tem que estar por dentro do básico do que está acontecendo aí de novo no nosso mundo, né? Descobriram aí um remédio para coronavírus, estou dando um exemplo. Aí nós somos os últimos a saber, como catequista, não pode, né? A gente tem que estar por dentro, para poder dar uma resposta, uma palavrinha na catequese, se alguém fizer lá uma grande indagação e aquilo, né, ficar muito repercutindo lá dentro. O catequista deve ter conhecimento, então, das mudanças que ocorrem, né, na sociedade. O catequista deve ter conhecimento da realidade local, da história dos fatos, acontecimentos e festas da paróquia, da comunidade. Então, assim, saber o que está acontecendo na paróquia, né? Porque o catequista vai indicar os catequizandos para a paróquia, para eles se inteirarem lá, participar. Não, é porque na paróquia tem tal horário lá. Ah, o que mesmo tem? Tem grupo de jovens? Eu nem sei. Aí o catequista, não, eu não sei, eu vou descobrir se tem grupo de jovens para você quer grupo de jovens, né? Tem o pessoal da música, quando é que eles... Não, quem é o coordenador? Não, como é? O catequista, ele tem que ter um conhecimento também da paróquia. Ah, vai ter um evento na paróquia, um evento para jovens. Não seria bom vocês participarem, mas se o catequista não souber o que está acontecendo na paróquia, como é que ele vai falar do evento? Como é que ele vai motivar os jovens a participarem desse evento que vai ser bom para os jovens? Então, ele precisa saber o que se passa na paróquia. O catequista deve ter conhecimento dos fundamentos teológicos pastorais para levar o povo para Deus. E o saber fazer do catequista, né? Questão prática. O catequista precisa ser competente no que realiza para ser testemunho e ser digno de confiança. Seu testemunho ser digno de confiança. Quando a gente chega na catequese, isso aqui é verdade, né, meu povo? Se você chega lá e se você não tem muita segurança do que vai falar, os catequizandos, eles começam a se dispersar, não é verdade? Eles começam assim, eles começam a não te dar atenção, eles começam a não confiar muito na sua fala. Talvez, eu não sei se você já percebeu isso, mas se você vai falar lá na catequese meio inseguro, ou meio sem, assim,
Aí eles ficam assim, eles não... Mas quando eles veem que o que você está falando, você tem assim essa base, essa segurança, você fala com autoridade, com amor, com carinho, aí os catequizandos param assim, entende? Prestam atenção e pegam a sua palavra, e te dão um ouvido, eles, entende? Mas se a gente fica meio assim, por isso que a gente não pode, a gente tem que se preparar bem. Então, é importante pensar nisso. Outra coisa o catequista ele deve ter em si grande equilíbrio nas várias dimensões. Agora, se quiser anotar essas dimensões aí, anote. Ó, equilíbrio no relacionamento, no, na educação, no seu modo de ser educado, na comunicação, no seu modo de se comunicar, na pedagogia, no seu modo de transmitir, de se expressar, na metodologia e programação, na sua organização, no seu modo prático, de expressar, de passar as coisas, no seu modo organizacional. O catequista, então, ele precisa cultivar a qualidade do seu relacionamento com as pessoas para melhor interação. O catequista tem que ser acolhedor. O catequista tem que ser misericordioso. O catequista, ele precisa ser mediador fraterno. Está acontecendo a confusão lá, o catequista ele tem que ser o cara que apazigua, né? Joga uma aguinha meio que fresca, geladinha, para deixar a coisa na paz. Ele não vai chegar lá jogando gasolina e fogo e fósforo e fazer, né, o pau quebrar ainda mais. Ele tem que ser alguém mediador. Ele tem que, né, ser fraterno ali, ajudar com as coisas. E uma coisa importantíssima, agora abram bem os olhos e os ouvidos para o que eu vou dizer. Esse ponto eu vou falar, aconteceu numa paróquia lá na China, do padre Tin Tonton Tinhon e do catequista Yong Gung Tintum. Olha só, lá a catequista Yan Chan Chan Tintan, ela não se deu bem com a catequista Yon 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 Chan Chan. Aí o que aconteceu? A catequista ela não teve equilíbrio emocional e psicológico para poder entender as dificuldades do outro, da outra catequista. Um grande problema que ocorre nas nossas catequeses é que muitas vezes a gente cria certos problemas e confusões entre a gente desnecessários. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe que a pessoa ela passa por algumas dificuldades psicológicas. Tem catequistas que têm alguma dificuldade psicológica e aí às vezes um outro catequista acaba pisando no coração, na ferida do outro, sem entender que a outra pessoa ela tinha que ser digna de compaixão e de misericórdia. Porque a gente entende? Porque muitas vezes a pessoa carrega em si alguns problemas, alguns traumas, algumas coisas, e a gente não sabe. E aí a gente, entende? Aí acontece isso, acontece que a gente acaba passando uma carreta por cima da pessoa e depois a pessoa fica ferida, a pessoa se afasta, e aí a gente acha que a pessoa está fazendo algo contra a gente, aí a gente, entende? Aí piora mais a situação, que aí a pessoa pode comentar com o outro, e aí a coisa se espalha, aí a confusão é grande. Então, eu só estou dando um exemplo aqui, isso tudo é um exemplo, para dizer que a gente precisa compreender o ser do nosso irmão e ter compaixão, olhar com o olhar assim de Jesus e falar, nossa, a outra pessoa pode ter alguns problemas, eu preciso compreendê-lo, eu preciso ter paciência, acolher, olhar, entende? Estar ali com ela. Eu tenho que ter essa realidade, né? E outra coisa que acontece muito é, por exemplo, quando chega catequistas novatos. Pelo amor de Deus, meu povo do céu. Eu peço para vocês uma coisa, eu imploro para vocês. Quando chegar catequistas novos na nossa catequese, acolhemos eles. Nós devemos acolhê-los com carinho,
integrá-los no grupo. Porque muitas vezes a pessoa é tímida. E aí a pessoa fica precisando que alguém traga para que ela se sinta ali à vontade, para que ela se sinta bem. E às vezes a gente já fica ali no nosso grupo conversando e deixa o novato de canto, entende? A gente precisa viver como comunidade, como irmãos, entende? E buscar interar o outro que está chegando. Não, vamos, traz aqui para a roda, entende? Faz ele se tornar próximo, assim, partilha algo que também a pessoa consiga se sentir ali, partilhar, entende? Aos poucos. Mas, entende? Mas a gente não pode fechar o grupo e, entende? Esquecer dos que vêm. Senão, o nosso grupo de catequistas, ele acaba. Ele se autodestrói. Entende? É um estopim para isso. É preciso a gente cuidar bem, entende? Precisamos ser pontes para o outro. Às vezes a gente fica, mas eu não tenho assunto. Mas, olha, seja um Cristo, chega ali com paciência, entende? Tente falar o básico, tente falar o mínimo, chegue, entende? Seja cordial, tenta interagir, vai construindo. Essa é a nossa missão de catequista. Né? Se a gente tenta fazer isso com os catequizandos, quanto mais conosco, com a nossa turma de catequistas, né? Ó, tô terminando. Aguenta aí, galera. Prometo que já tá aqui no finalzinho do finalzinho. Ó, o catequista ele é um educador. Deve ter a faculdade de dar atenção às pessoas, a habilidade de interpretar e responder às demandas educativas. Entende? Tem que interpretar, olhar os sinais da pessoa, entende? Tem que ter essa habilidade. E a arte de conduzir um grupo para a maturidade. Se seu grupo está todo mundo lá sem maturidade, você tem que buscar essa arte para levá-los à maturidade. E a maturidade, aí você fala, mas qual é o caminho, Ed? Qual é o segredo? Qual é a chave? Aí eu falo assim, eu não tenho assim pronto para você uma fórmula assim, ó, preparado. Faça isso e que vai dar certo. Eu tenho talvez uma pista, assim, um norte. Eu te aponto a seriedade na oração. Conduzam eles para a oração. O caminho da oração é o melhor caminho para a gente conseguir trazer maturidade para o nosso grupo. É a oração, fazer com que o grupo se esteja cada vez mais centrado em Jesus. Pode ser que dê certo, entende? Estou dando essa opção aí. Olha só, o mais importante é que o catequista deve se autoconhecer, grave essas palavras do alto, se autoconhecer, se autoaceitar, entende? E assumir o seu próprio estilo de ministrar a catequese. Você tem um estilo próprio. Aceite o seu estilo próprio de ministrar a catequese. E também, mesmo que seu estilo precisa ser melhorado, então você busque adaptar ele, né, com aquilo que pede os princípios gerais da pedagogia catequética. O catequista precisa ser um educador, um promotor de comunicação de vida e de fé. O catequista deve conduzir seus catequizandos para entender a pedagogia divina, o diálogo entre Deus e a pessoa, ressaltando a iniciativa divina, a motivação amorosa de Deus ao chamar, e a gratuidade do amor dele, o respeito pela liberdade do catequizando. Isso é muito importante, esse ponto da liberdade. Olha, não escravizem os catequizandos, falando assim para eles, nossa, você não é livre para fazer tudo não, garotinho. Aí você joga as correntes nas costas dele, aí você dá uma chibatada. Calma, meu povo catequista, calma. A gente tem que ir com calma. Não adianta a gente pressionar o catequizando, falando assim, olha, a sua liberdade, você está usando mal, você tem que usar de outra forma, que não sei o quê. Se a gente chegar assim, a gente vai causar grandes coisas negativas para o catequizando. A gente deve
entender que Deus vai amorosamente mostrando com seu amor qual é o melhor caminho de usar a liberdade, qual é o melhor caminho de ser realmente livre. E olha só, ser livre não é algo que se mostre assim, aparentemente assim, pronto, você agora viu que você não é livre. Não é tão simples a pessoa ver que ela não é livre, não. Entendam isso. Se a pessoa que ela está na sua consciência, ela está seriamente certa de que ela é livre, de que do que ela faz é o certo. E se a gente mostrar o contrário, vamos só gerar uma força de um impacto muito grande. Eu falo porque eu já fiz isso, entende? E aprendi com os erros. Eu percebi que realmente o caminho é outro, né? Olha só, para terminar mesmo, é importante valorizar a experiência de fé pessoal e comunitária. Isso é muito importante. E aplicar o evangelho na vida, muito importante. O catequista deve ser esse que aplica, pega a palavra, sabe colocar também para a vida. O catequista necessita, então, de um suficiente conhecimento dos interlocutores, saber para quem eles estão falando, saber para quem você está se comunicando, entende? A realidade, como é que está caindo ali no coração. Sintonias com as necessidades do garotinho, da garotinha, do catequizando, né? Do filho, da filha de Deus ali, dos sentimentos, situações, né? Valorizando a experiência que a pessoa faz. Então, e outra coisa importante, catequistas, o catequista deve valorizar a criatividade dos catequizandos. Valorize. Isso é muito importante. Valorizar a criatividade. Eles têm muita criatividade e precisa ser dada mais valor nessa criatividade deles. Porque assim eles mesmos fazem a sua própria catequese. Amém. Amém. Tinha outras coisas aqui, mas vai ficar para um outro momento, uma outra oportunidade, uma outra história. Então eu abro aqui para perguntas, comentários, tristezas, lágrimas, traumas, choros e, e alguma coisa a mais aí. Se alguém quiser fazer perguntas pelo chat, pode também, se não quiser falar, mas se quiser falar, pode abrir o microfone e pode se expressar. Eu queria falar sobre o que você estava dizendo, que antigamente o pessoal falava, que você já ouviu falar que, olha, quem lê muito a Bíblia fica doido, né? Eu ouvi num retiro, um padre tinha comentado sobre isso, e ele falou foi bem enfático em relação à percepção dele sobre que, na verdade, hoje em dia, o que nos endoida é o mundo, e o que desendoida a gente é a palavra de Deus. Eu lembrei na hora quando você falou. E realmente a gente possa se manter desendoidando, porque a tendência de quem não seguir, né, a Cristo é enlouquecer mesmo. Mas foi engraçado que na hora que você falou, eu lembrei. Oi, Queria fazer Wellington. uma pergunta. Ah, tá, pode. Não, Fernando, vai lá. Pode Depois falar, eu... Irânia. Vai. Fica à vontade. Fernando, meu colega de catequese. Não, eu queria reforçar, Wellington, na verdade, é a pergunta, o que é ser catequista, né? O que é que eu preciso ter para ser um bom catequista? E, ultimamente, eu tenho mergulhado muito nessas perguntas e realmente a gente tem... É uma mudança de vida, né?
Quando a gente decide ser catequista, apóstolo de Deus, a gente é uma mudança de vida. E eu tenho vivido muito isso na catequese da Crisma, né? Até com o Fernando, que a gente trabalha junto na Crisma 1. E eu sinto que cada vez mais a gente tem que se aprofundar, né? Olhar dentro de si, realmente pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, né? Porque o desafio é muito grande. Se o desafio de catequizar presencialmente já é difícil, né? Imagina catequizar, né? Fazer uma catequese eficaz, né? Online, né? Com jovens de 13, 14, 15 anos, que tem um mundo todo aí pela internet influenciando, né, e nesse momento. Então, o desafio é muito grande, né, para nós, e eu vejo assim, que é com o Espírito Santo, realmente, é lendo, se aprofundando, é conversando, né, por fim, eu queria dizer o seguinte, que esses momentos de encontro, ele é muito importante, porque a gente vai conversando, vai se entendendo, vai se fortalecendo, né? Eu tenho participado de alguns grupos que discutem o diretório, outras questões, e é isso, né? Eu só estou querendo um pouco compartilhar com vocês do que está sendo a minha experiência e o quanto isso está trazendo uma mudança de vida mesmo, né? Para mim, para que eu possa caminhar nessa minha missão que Deus me deu, né? E graças a Deus a gente tem tido muito apoio, né? Tanto da coordenação da catequese, né? Eu acho que eu e Fernando está aqui, a gente tem se esforçado bastante para isso, mas é isso, né? É pedir ao Espírito Santo, é formação permanente e, acima de tudo, estar aberto à mudança. Isso eu acho que é o mais difícil. Você tem que estar aberto à mudança aos novos tempos. É isso. Então, respondendo a pergunta da nossa irmã, antes do Fernando perguntar, olha, eu mostrei aqui para vocês o ideal de ser catequista, né? Então, algo assim, aquilo é o ideal de como o catequista deve agir, né? Todo esse perfil, e o ser, e o saber, e o fazer do catequista, né? Mas a gente tem que buscar o pouco, né? Ser fiel no pouco, e Deus vai te confiar mais. Comece fazendo aquilo que é o pouco, e logo estarás fazendo mais do que o pouco. Logo estarás fazendo muito mais. Já dizia um santo, né, ou São João Maria Vianney, ou sei lá, tem vários santos aí, mas dizia um santo. Então, comece a fazendo as coisas poucas, o máximo que você pode, fazendo o melhor, se dedicando, se esforçando, que logo você vai estar fazendo as coisas maiores e as coisas e vai estar dando passos, entende? Então, o que a gente apresentou aqui é todo um percurso, né? O catequista, ele precisa entender o seu perfil, se conhecer, saber quem ele é, também buscar o conhecimento, o saber, a sabedoria para poder passar, se preparar bem, é uma coisa que é importante, e o saber fazer, saber aplicar na vida, né? Então, isso aí, ó, o Fernando colocou aí, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, de repente você estará fazendo o impossível. É São Francisco de Assis. Muito bem. É isso mesmo ali. Então, esse é o caminho que a gente pede assim para todos os catequistas, né? Todos os catequistas devem seguir esse caminho e sabendo que logo, logo, e o Espírito Santo vai te fazer. Olha, a catequese, o que eu estou querendo dizer para vocês, vocês já ouviram falar desse tema, catequese renovada? Já ouviram essa frase? Nunca? Ninguém? Catequese renovada é um documento da Igreja do Brasil que fala
fala sobre a catequese nos novos tempos. Eu ainda não li esse documento, mas eu pretendo, é bem fininho. Eu pretendo depois ter conhecimento do que os bispos falaram para aquela época. Eles deram uma palavrinha para aquela época, né? E quando essa palavra, essa frase me chamou a atenção, catequese renovada. Por quê? Porque o que faz a nossa catequese é o Espírito Santo. Então eu digo para vocês, quer uma catequese que vai dar frutos e que vai fazer frutificar e resolver os problemas de sua catequese? Traga o Espírito Santo em sua vida, para o centro da sua catequese, faça ela com o Espírito Santo ali, conduzindo no centro, levando, falando, deixando que a força do Espírito Santo paire. Eu tenho certeza, todas as nossas catequeses vão ser renovadas e vão ser diferentes. Wellington, o catequese renovada eu conheço, porque quando eu fiz o 3º ano lá na CAC, é tudo sobre o documento, é maravilhoso, inclusive eu tenho, né, que eu já li, é maravilhoso. Tudo bem, eu vou a procurar. A com certeza conhece também, que ela também já fez a CAC. Fernando tem uma pergunta, pode perguntar para mim. Tenho sim. Então, queria mais assim, saber a sua reflexão sobre, que é o seguinte, como eu e a Irane, a gente estamos trabalhando com jovens, né, de 13, 14 anos. Eu também leciono para esse grupo de jovens, né, na escola. E um grande problema que nós temos é a visão que eles têm, né, das pessoas de fé, né? E principalmente no sentido... Tem várias visões, mas uma que bem permanente somos ignorantes, né? Não sabemos... Não sei se você já viu isso, mas é assim. Eles acham que nós não passamos coisas suficientes para saber o que a gente está falando, e simplesmente somos uns ignorantes que seguimos uma doutrina que nos foi imposta, e essas coisas todas. Eles não conseguem perceber o estudo que fazemos, né? Esse tipo de questão assim, nos jovens hoje, ele é bem marcante. Então, se você tem algumas outras questões revolucionárias, eles acham que isso é mais coisa inteligente, e eu acredito que, né, assim, nós não somos isso, né? Claro, né? A gente sabe o tanto que todos nós aqui estudamos, né, refletimos sobre a nossa fé, e como isso não caiu assim de paraquedas em nós, né? E todos temos uma história de vida, e a escolha nossa é muito consciente. Mas, então, como lidar, né, com esse jovem? Porque aqueles jovens que já estão na igreja, aqueles jovens que já têm a sua... que já estão, vamos dizer, encaminhados, né, esses é fácil lidar, né, nesse sentido, né, Já aqueles jovens que te acham uma vez ignorantes, é difícil você conversar, assim, né? Assim, até que eu converso com todos, né? E principalmente na escola, estou dizendo, né? Tem essa faixa etária aí, os jovens, eles têm essa resistência, mas eu consigo muito bem conversar com eles, né? Mas, de qualquer maneira, sempre passa. Eu queria uma reflexão a respeito, afinal, né? Como catequista, a gente lidar com isso sem precisar... Porque você falou muito aí, né, a gente tem que ser, né, unificar, né, uma coisa dentro da igreja, em outros locais. E como seria essa reflexão aí? Como que a gente lidar com esse grupo? Uma reflexão sobre, né? O que você acha disso aí? Então, realmente isso é uma coisa que me faz pensar muito também. Sua pergunta, ela é muito boa e muito também difícil de responder. Mas porque, assim, eu já dei catequese uma primeira vez, antes dessa turma que eu estou ajudando agora na Crisma, né?
E eu peguei uma catequese, uma turma também, assim, mais nova um pouco, né, do que desse pessoal. Também eu acho que nessa faixa de idade, um pouco, talvez um pouquinho mais só, um pouquinho mais de idade do que essa que você está, né? E o povo lá era muito também, assim, os jovens, tinha de todo tipo, todas, assim, as realidades vivenciais, assim, no mundo. Jovens que estavam nas drogas, jovens que estavam, sabe, em prostituição, jovens que, sei lá, que defendiam, assim, defendiam várias questões contrárias à doutrina da fé, assim, né? E eu já cheguei para dar catequese numa turma, assim, difícil, sabe? E aí a gente vem apresentar a fé, nossa, e eles realmente, assim, questionam, acham que realmente é algo do passado, que não conseguem entender porque não veem nada de errado naquilo que eles vivem, né? E aí é difícil, eles ficam pensando assim, mas como ter essa fé, né, que esse tio catequista tem? É complicado. Olha, eu comecei, eu defendi a fé, eu fiz uma experiência primeira de catequese, assim, de apresentar a beleza da fé. Tentei mostrar para eles que a fé ela é um processo pedagógico, um processo, sabe, que Deus vai nos conduzindo, e mostrar as belezas da nossa igreja, né? Eu tentei mostrar para eles as belezas da origem da nossa fé, da verdade de fé, que a gente não está na igreja com uma fé estabelecida assim, facilmente, que nem esses livros aí que qualquer um escreve, essas coisas assim, que qualquer um escreve e que se torna padrão aí na sociedade. Não, a nossa, ela tem um fundamento em Jesus Cristo, entende que a coisa traz um bem para a alma, para a sociedade, tem a ver com os valores humanos, entende? Eu fui tentando sempre juntar, só para você entender, a realidade humana do mundo, as questões sociais, e mostrar que essas questões sociais, essas questões de fé, todas elas não estão separadas, mas elas estão unidas, entende? Estão unidas e tem um fundamento em Cristo, tem um fundamento nos evangelhos, tem um fundamento naquilo que é a herança que Jesus nos deixou e que Deus deixou na natureza do homem, entende? Então, eu fui tentando mostrar esse caminho para eles, mas olha, você consegue, com isso, você consegue atingir alguns, mas sempre vai haver aqueles que não, assim, estão fechados, estão trancados de forma total. E nesse sentido, nós não devemos nos martirizar, você está entendendo? Tá? Eu sei que dói no meu coração, e doeu muito, e eu sei que dói no coração de vocês também, como catequistas, de ver alguns catequizandos que se fecham, que não deixa aquela realidade tocar eles, entende? E aí, o que fazer nesse sentido? É rezar por eles. É realmente assim, tem coisas que fogem das nossas mãos, tá entendendo? Se eu falasse para vocês assim, há uma fórmula, assim, para resolver, para solucionar todos esses problemas, todos não, mas há algo que a gente pode fazer de doar do nosso melhor para tentar conquistar, convencer pelo amor, pelo testemunho, pela fé, entende? Aqueles que estiverem, que Deus for preparando o coração com a graça dele, aqueles que forem se abrindo. Então, assim, é uma realidade que, infelizmente, nós não podemos ficar martirizados, ficar abatidos por não atingir a todos. E sempre vai ter muitos que vão pensar também diferente. Agora, você falava em relação a essa mentalidade deles, né? Olha, eu vejo na catequese, eu tenho por experiência própria, que a gente tem que saber aplicar mais as nossas palavras numa ligação filosófica e teológica com a realidade da evangelização e do amor. Tentar fazer uma unidade entre essas coisas. Por que eu estou dizendo isso?
Porque teve umas catequeses que eu toquei em alguns temas que realmente eles chegaram a fazer esses mesmos comentários que você colocou aí. Eles chegaram a essa mesma atitude. Só que aí eu fui tentando mostrar para eles que a fé nossa, ela se pode chegar pela lógica, pela compreensão também razoável da razão, entende? A fé e a nossa razão, elas são duas áreas, elas andam juntas. Então a gente precisa chegar a dialogar com eles num nível que faça com que eles possam refletir, pensar e perceber que tem coerência aquilo que a gente está dizendo, e não é uma coerência criada pela igreja, mas é uma coerência pelas verdades naturais da realidade, da nossa razão, do conhecimento humano, né? Daquilo que é o modo do conhecer humano chegar. Então, assim, há alguns pontos que a gente tem que chegar aí por esse caminho. E se a gente não tiver condições de chegar e ir por esse caminho, lembre sempre, como o próprio Santos dizia, né? O nosso testemunho e a nossa vivência, ela vai falar por mais do que 1000 palavras. Hoje tem muitos jovens e muitos adolescentes na igreja que estão se convertendo, que estão mudando de vida, que estão caminhando na igreja, que estão fazendo catequese, que estão dando passos bonitos na fé, pelo testemunho de outros jovens, pelo testemunho de catequistas, pelos testemunhos de sacerdotes. Quando as nossas palavras não chegarem, o nosso testemunho vai fazer diferença nesse mundo. Pode ter certeza disso, entende? Então, o amor no final vai vencer. O amor vai transformar a realidade dos corações. Essa é a resposta que eu dou, né, na minha reflexão. Não sei se ajudei, né, em alguma coisa. Maravilha, obrigado. Mais alguma pergunta? Oi? Estão te ouvindo, Helene. Mais alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Então, Sim, eu perguntei Eurênio. se tem mais alguma pergunta. Não. Acredito que não. Não? Wellington, então vamos finalizar? Seu áudio está O desligado. está desligado, Wellington. Meu áudio? Peraí. Não, o Wellington. Sim, vamos finalizar. Eu queria só fazer uma perguntinha, é que eu tenho alguns encontros com a outra pastoral para a gente rezar o texto. Claro que não é sempre que eu consigo participar, eu tenho uma realidade de rotina de aula online com criança, tem toda umas coisas que aumentaram na minha rotina nessa história de pandemia. E aí eu queria propor se a gente poderia criar uma rotina de textos com os catequistas, se teria como. Inclusive, eu fiquei super feliz com o convite, a Neurenes mandou, e a gente olhar lá aquela foto e ver todo mundo, instiga a gente a querer, né, participar, porque nós estamos passando por um momento onde a nossa fé está sendo mais testada. E, primeiro, a questão de não poder ir à igreja com criança pequena. E aí a gente sempre tem aquela ideia de ir para a igreja todo mundo junto. Então a gente ainda se mantém vendo as missas online. E esses passos, esse caminhar, ele realmente, hoje mais do que nunca, tem que partir da gente, né? E se a gente pudesse se ajudar nesse sentido, de manter uma certa rotina de encontros e talvez um texto, não sei, uma sugestão. Então, a Neurenes vai depois avaliar, né, Neurenes, a proposta aí, a sugestão, e depois a gente
aí a coordenação traz uma resposta, né? É justo, Wellington. Vamos fazer isso sim. E... Obrigado, Thaís, pela sua contribuição. De fato, é muito importante nessa época de pandemia nós nos mantemos bem unidos, tá? Eu vou concentrar com a Neurenes e com a Raquel e ver o que a gente consegue trazer de proposta para o grupo. E agora, a surpresa, né? Importante, vamos lá. Oi? É importante, vamos lá. Todos estavam esperando a surpresa até agora, não, né? Permaneceram. Oba! Então, bem lembrei. a Neuremes vai falar para vocês qual que é a grande surpresa. Né, Neuremes? Cadê a Neuremes? Neurenes, seu microfone está desligado. Meu microfone tá bom assim? Agora sim. Ah, que bom. É que essa coisa de som no celular e tela ali é muito ruim. Ai, Maria, mas tá bom, né? Queridos catequistas, como vocês sabem, né, a gente está aí no mês das vocações, né? Não é das missões, é das vocações. E no dia 30 de agosto, a igreja celebra em todo o Brasil, eu acredito que no mundo também, a vocação do catequista, né? E aí, nós da coordenação queremos homenagear vocês com uma pequena mensagem singela, né? Mas com muito carinho. E queria muito que vocês ouvissem. Desculpem se por algum motivo eu gaguejar aqui, que eu não estou acostumada assim, mas é feita com muito carinho, tá bom? Desliguem os microfones para deixar só um para ficar melhor para vocês ouvirem, que o meu celular está bem aqui baixinho. Vou tentar fazer o melhor de mim, tá? Para passar para vocês essa homenagem. Queridos catequistas, queremos homenageá-los nesse dia de modo antecipado, a vocação sublime de cada um de vocês, que são catequistas, chamados e escolhidos por Deus para ensinar, educar, guiar a todos os catequizandos para um crescimento na caminhada de fé, humana e espiritual. O dia do catequista, o dia que celebramos o dom da vocação dos catequistas, é um dia muito especial, em que Deus chama cada um deles para dizer algumas palavras particulares de grande amor que tem para com vocês, para com todos eles. E ele diz assim: querido filho, querida filha, catequista do meu coração, desculpe. A vocação de vocês é um grande dom de amor, uma resposta de um sim, de amor ao chamado que fiz a cada um, para serem meus colaboradores na construção de um mundo mais lindo, mais justo, mais belo, mais amoroso e mais santo. Sei que não é fácil esta missão assumida. Sei que muitas vezes tem sido muito pesado o fardo e tem deixado vocês cansados e fadigados. Por isso, meu coração está sempre aberto a cada um, a poder descansar seus ombros machucados e fortalecê-los com o meu carinho e meu amor. Também sei o quanto necessitam muitas vezes ser compreendidos. Sei que muitas vezes o coração dói de ver que na catequese nem sempre as coisas dão certo como gostariam. Mas quero que saibam que estou feliz com o pouco que estão fazendo, mas que para mim é muito, muito especial tudo o que vocês têm feito. E isso me alegra, mas porque o amor que colocam no que estão fazendo como catequista tem nos aproximado muito, muito um do outro. Filho e filha, catequistas queridos, eu os amo muito e tenho enorme gratidão por vocês se doarem nesta obra de santidade que tem salvado muitas almas e que
primeiramente tem sido fonte de salvação para a alma de cada um de vocês. Olhe, neste dia do catequista, que reservei especialmente para vocês, quero lhes dar um presente muito especial, o meu abraço de amor de Pai, que vos amo. E entrego mais uma vez o meu coração santo e que está sempre a olhar por vós, a sorrir e a chorar, com vocês, quando precisarem. Por fim, amados catequistas do meu coração, eu vos dou a minha bênção, sempre sobre vós. Estas palavras que acabaram de ouvir, com certeza é uma prova do amor de Deus que tem todos os dias pelo sim da vocação de cada um de nós, que somos catequistas. Deus, ao chamar os seus filhos a serem catequistas, deseja que eles possam chegar ao pleno conhecimento de que suas vocações são como pérolas preciosas, como um tesouro mais valioso que ele deixou, pois todas as vezes que o catequista faz algo aos mais pequeninos do Senhor, é ao próprio Senhor que ele está fazendo. Diante disso, queremos fazer memória do valor de sua vocação, querido catequista. Ser catequista é ser como um fiel pelicano, que tira sua carne para alimentar os seus filhinhos. Portanto, doa sua vida pela salvação dos seus pequenos e frágeis filhos na fé. Por fim, nossa coordenação da catequese deseja a todos os catequistas da nossa paróquia, Santa Clara e São Francisco de Assis, capela, nossa querida capela, os parabéns pelo nosso dia, né? E que as bênçãos e graças do Espírito Santo para que tenham fé e felicidade em vossas vocações. Deus os abençoe e que vocês tenham todos um feliz e abençoado dia do catequista, no próximo dia 30. Um abraço. Que lindo! E agora a musiquinha. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando teu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Parabéns. Parabéns, que lindo, obrigada. Parabéns para todos nós. Então, eu queria só dizer também mais alguma coisa sobre o nosso dia do catequista, né? Todo ano a gente celebra, né, a missa, o Padre André celebra a missa das 11, falando para nós, catequistas, onde ele pede a nossa presença, né, e onde ele faz uma homenagem para a gente. Ele costuma também dar um presentinho, só que nesse período aqui da pandemia, nem todos estão presentes na missa. Mas eu quero dizer que vocês estão nas nossas orações e que também a gente tem essa homenagem e essa lembrancinha para vocês. Assim que for decidido como vai ser entregue, eu passarei para vocês, tá bom? Tá joia, obrigada. Um beijo. Beijo. Obrigado a todos. Desculpa o tempo longo da formação, mas é porque tem coisas que é necessário, não tem como. Eu que agradeço, Wellington, pela formação, como sempre, né, maravilhosa. Obrigada.
Amém. Também agradeço, Elton. Muito bom, viu? Muito obrigado. Rezem pela minha vocação aí, que serei ordenado diácono, e vocês acompanhem pelas lives, tá bom? Manda um link pra gente. Eu vou mandar no grupo. Mando sim, já Tá vou bom. mandando. Então, até mais. Até mais, obrigada. gente. Fique com Deus. Aqueles catequistas que estão fazendo catequese online, por favor, permaneçam aí que a gente vai ter uma palavrinha com vocês, tá bom? Não vão embora. Eu acho que alguns já foram, viu, dona Neuza? Oi? Acho que alguns já foram. Pois é, eles foram avisados. Quem está aí da catequese online? Raquel? Andrei presente. Fernando, Lu... Desculpa, Neurene, eu ia saindo aqui, tem que ficar? Não, essa segunda parte aqui é só com os catequistas que estão fazendo a catequese online. Obrigada, Thaís. Obrigada a você. Pode parar a gravação agora, tá? O pessoal Oi? dessa a catequese da minha faixa etária não está tendo, né? Não. Então ainda não, né? Infelizmente. Mas acredito que só no ano que vem mesmo, Thaís. Porque a coisa ainda está feia aqui, né? É verdade. Não tem previsão, não, de retorno da catequese, não. Acredito que seja para o ano que vem. Mas a gente vai passando as informações para vocês, mantendo contato. Tá? Bom, minha chefe do Mas alguém está faltando a Luciana. Luciana Bassani. Não está, né? Ana Kátia. Llorenzo, Oi. para a gravação. Ah, verdade. Desculpa.